Oi, gente. Voltei para atualizar vocês. Hoje eu fui resolver algumas coisinhas da documentação do senhor Ulisses, porque ele só tinha a certidão de nascimento até o momento, né? E aí já tava agendado há um mês, gente. Aqui na minha cidade é bem demoradinho, porque é uma cidade grande, com muitos habitantes, então as coisas aqui demoram um pouquinho mais. Então já tava agendado há um mês para ele fazer o código fiscal. Aí hoje de manhãzinha fomos fazer o código fiscal. Então, quando eu voltei, eu preparei um textinho para eu enviar para a moça do Comune, que ela pediu para eu enviar para ela o número do código fiscal dele. Gente, o código fiscal aqui na Itália é o CPF no Brasil, tá? Então, eu liguei pra moça do Comune, mas não consegui falar com ela. Não sei se ela tava em horário de almoço já, porque era, tipo, meio-dia. Aí, depois disso, eu fui na escola. E aí, gente, eu sofri o meu primeiro preconceito por ser imigrante aqui. Deixa eu colocar vocês aqui em cima. Aí. E aí, a gente conversa daqui. Gente, é muito real esse negócio do preconceito aqui. Realmente existe, né? Eles sempre... Eu acho que isso acontece em todo o país. Pelos vídeos que eu vejo, eu sigo pessoas no YouTube, no Instagram de diversos países. E eu sou uma menina completamente apaixonada pelo mundo, né? E eu acho que isso acontece em todos os países, que é o preconceito contra o imigrante, né? E hoje eu sofri o meu primeiro preconceito. Vou contar pra vocês como que aconteceu. Eu fui na escola ontem, né? Até comentei com vocês que ela tinha pedido pra eu enviar um e-mail. Eu cheguei em casa e enviei esse e-mail. E algumas horas depois, lá pro fim do dia, eu recebi a resposta que... A seguinte resposta: nossa escola está lotada, não temos vaga, você tem que procurar outra instituição. E aí, gente, eu enviei uma outra mensagem e falei, nossa, mas como assim? E se não tiver vaga na outra instituição, meu filho vai ficar sem estudar? E aí, ela me mandou um outro e-mail, tipo, pedindo algumas outras informações. Aí eu peguei e pensei o quê? Eu vou lá na escola. Amanhã eu vou lá na escola porque eu sou melhor pessoalmente. Mesmo que eu não fale o italiano, eu consigo me comunicar melhor pessoalmente, sabe? Então eu falei, amanhã eu vou lá na escola, porque também a moça que me atendeu ontem na escola, ela foi super simpática e aí eu converso com ela. Só que eu cheguei lá hoje na escola e hoje eu cheguei do código fiscal dele, que eu fui fazer, né, o CPF, e fui até a escola. E aí quando eu cheguei na escola, a moça que me atendeu ontem não estava lá, tinha um outro rapaz na secretaria, e aí eu falei pra ele assim, oi, eu queria fazer a inscrição do meu filho aqui na escola, né, a matrícula dele. Aí ele falou assim, qual a idade? Eu falei, 7 anos. Aí ele falou, não tem vaga. Não tem vaga, você vai ter que procurar uma outra escola. Aí, gente, eu tava assim, Tava bem lotadinha, assim, a escola, tinha umas pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu não consegui entender. E aí eu falei pra ele assim, tipo, eu entendi que era pra eu procurar outra escola, mas eu queria conversar mais, eu queria entender melhor isso, né? Então eu falei pra ele assim, escusa-me, eu falo pouco italiano, né? Falei, eu não falo bem o italiano, me desculpa. Eu não entendi. Aí ele falou, vamos ali pra fora. Porque tava vazio lá fora, tava mais tranquilo. Aí a gente foi lá pra fora, aí ele falou, ó, a gente não tem vaga, você vai ter que procurar outra escola. Aí eu falei pra ele, tá, mas e se na outra escola não tiver vaga, meu filho vai ficar sem estudar? Aí ele fez assim, não posso fazer nada? Aí eu, tipo... Só que aí eu já tinha conversado com a minha amiga, com a Camila, né? Vocês conhecem já, tem ela aqui no canal, ela mora aqui na Itália e ela falou... Ela mora aqui há 2 anos. E ela falou pra minha amiga, se não resolver lá, porque eu tinha falado que o e-mail tinha vindo assim e tal. E ela falou, amiga, se não resolver lá, vai no Comune. O Comune, gente, é a prefeitura da Itália, tá? Aí ela falou, vai lá no Comune. Porque na idade deles já é obrigatório estudar. Então, é igual no Brasil. Então, eles vão ter que dar um jeito, arrumar uma escola pra você. Aí ela falou, só que lá no Comune, você bate o pé também, porque não tem cabimento, gente. A escola é aqui na rua de casa. É muito perto, é 200 metros. Não tem cabimento eu mandar pra ele pra uma escola longe. Aí,
ele falou assim, eu não posso fazer nada. Ele falou, onde você mora? Eu falei, aqui, do lado do Ali. O Ali é o supermercado aqui que eu vou, gente, do lado de casa. Aí ele falou, então, mas a gente não tem vaga. Ele falou que... Aí nisso passou uma mulher e ele chamou ela. Aí ele perguntou alguma coisa pra ela, enfim, falou sobre a minha situação. E ela falou assim... E aí ela começou a falar um monte de coisa, gente. Eles estavam num italiano, assim, ó, muito rápido. Que eu não entendi, porque tava muito rápido. Mas eu acho que eles falaram num italiano muito rápido, justamente pra eu não entender mesmo. Mas o que eu entendi é que ela ficou meio estressadinha. Tipo, eu não sei se ela não gosta de imigrante, mas ela tava bem estressadinha. E ela falou assim, manda ela pra casa, não tem vaga. E aí ele falou, ó... Aí tá, ela saiu e ele falou assim, infelizmente, eu não posso te ajudar. O que eu posso fazer é... anotar o seu número de telefone. E se surgir alguma vaga, eu te ligo. Aí eu, ok, tudo bem. Por quê? Até porque eu já ia sair de lá e ir direto pro Comune, né? Então eu peguei e falei, não, tudo bem. Aí ele falou, então você escreve aqui no papelzinho o seu nome, a idade do seu filho, o país que ele nasceu, o país de origem, né? A cidadania dele. O seu e-mail e seu telefone. Eu falei, ok. Anotei tudo, entreguei pra ele. Na hora que eu entreguei pra ele, ele falou assim... Gente, ele arregalou o olho desse tamanho. Porque assim, eu passei essa situação de preconceito contra o imigrante aqui, mas eles tentaram contornar isso porque ficou muito explícito que era, e porque eles não podiam estar fazendo o que eles estavam fazendo com meu filho. E vocês vão entender o porquê. Ele olhou pra mim com o olho deste tamanho e falou assim, ele é cidadão italiano? Eu falei, sim, meu marido é italiano. Porque meu marido, gente, tirou a cidadania italiana. A cidadania italiana é a dupla cidadania. Ele não nasceu na Itália, mas ele tem direito à cidadania italiana por parentesco, né? Eu falei, sim, meu marido é italiano. Aí ele ficou com o olho arregalado assim, ele falou, aspetta um attimo, por favor, você pode esperar um momento, por favor? E eu, sim. Aí ele foi lá pra dentro. Nessa hora eu já sabia que tudo ia mudar. Mas por que eu não falei antes? Porque eu não sabia que isso... Gente, tipo, em nenhum momento eu pensei que isso fosse fazer diferença. Porque pra mim, na minha opinião, a educação é pra todos. Então, tipo, eu não pensei que isso fosse fazer diferença no nosso diálogo, entendeu? Por isso que eu não falei também, porque não me perguntaram. E meu italiano não é tão bom assim pra eu já chegar falando o que eu quiser. Então, não me perguntaram, eu não falei. Mas na hora que ele me perguntou, eu falei que meu filho tem cidadania. Porque quando meu marido tirou a cidadania, quando a gente tira a cidadania, os filhos herdam a cidadania dos pais. Então, meu filho, quando é menor de idade, então meu filho herdou a cidadania do pai dele. Aí ele foi lá pra dentro, né? E aí, quando ele voltou, ele falou assim, vai vir uma moça falar com você, ela já tá vindo e ela vai te ajudar. Eu falei, ok. Aí ele falou, você tá com o documento do menino? Eu falei, sim, eu tenho a certidão de nascimento dele. O RG eu já agendei pra fazer, mas ainda não fiz. Ele falou, ok, não tem problema. E aí ela veio, gente. Tipo assim, vocês precisam entender a diferença de tratamento que foi. Eu tenho que dizer que ele foi simpático desde o começo. Só que o tratamento dele foi diferente em relação ao que eu buscava ali, né? Mas a moça que veio me tratou assim, ó, me bajulou. Foi uma coisa assim, sério, que eu não vou falar não. Eu achei ótimo, achei lindo, eu gostei, porque eu, como ser humano, não faria esse tipo de diferença nesse caso, não. Tanto que eu nem ousei dizer que ele era um cidadão italiano, porque eu não achei da minha cabeça que isso faria diferença, entendeu? Mas faz. E eu percebi que pra eles fazem, na cabeça deles fazem. Então, ela chegou me bajulando, assim, ela falou, ai, eu que respondo os e-mails. Você me mandou e-mail ontem, né? Eu falei, sim, mandei e-mail. Ela falou, eu que respondo os e-mails, é que faltou informações, por isso que eu não consegui, eu fiquei esperando você mandar mais informações, sabe? Mas, tipo assim, ela já tinha falado que não tinha vaga. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Aí eu me fiz de sonsa, sabe?
Aí ela falou, mas ó, não, mas a gente realmente tá sem vaga, as salas estão lotadas, não tá tendo vaga, mas eu vou dar um jeito de encontrar uma vaga dele pra ele pra ontem. Eu falei, aham, eu assim, plena. Aí eu falei, aham, aí ela falou assim, você tem os documentos dele? Eu falei, sim. Então já vamos fazer a matrícula. Gente, eu já preenchi toda a papelada de matrícula. Meu filho não tem sala ainda, não tem nada, porque eles ainda não encontraram, mas já tem matrícula feita. Aí ela já me deu, já preenchi todos os papéis de matrícula, ela tirou xerox de todos os documentos. Só falta um documento que eu não tinha levado, que ela pediu pra eu levar depois. E preencheu tudo. Eu preenchi tudo, ela tirou xerox de tudo. E aí ela falou pra mim, ele fala italiano? Eu falei, não, ele nasceu no Brasil, então ele fala muito pouquinho italiano. Ela, não, mas não tem problema. Olha, gente, vocês veem o nível de olha, o nível de bajulação e o quanto eles ficaram nervosos com essa situação. Eles falaram que não tinha vaga e eles estavam recusando vaga pra uma pessoa. Porém, essa pessoa era italiana. Isso ia dar BO pra eles. Aí ela começou a me bajular. Aí ela, não, mas não tem problema nenhum, porque vocês, nossa, o italiano de vocês é muito bom, vocês aprendem muito rápido, a língua de vocês é um pouco parecida com a nossa, então vocês aprendem muito rápido, vocês falam muito bem. Gente, eu sei tudo isso, tudo que tava acontecendo, porque eu entendo praticamente tudo, tá? 95% do que é falado, 95% eu entendo. 5% assim que eu fico meio perdida porque eu não entendo uma palavrinha ou outra, mas 95% eu entendo. Então eu sei tudo que tava acontecendo. Eu me comunico mal, eu não consigo falar muito bem, mas eu entendo tudo. E aí ela falou isso, aí eu falei, ah, é? Sério que os brasileiros aprendem rápido? Aí ela, não, mas também isso também não é problema nenhum, porque ele vai ter todo um suporte. A gente vai dar aqui na escola todo um suporte pra ele. Eu, ah, é? Enfim, ela pegou. Aí ela falou que ela vai me ligar entre amanhã ou depois pra me passar as informações necessárias de sala, essas coisas, se der certo. Né, se eles conseguirem encontrar uma sala, né? Segundo ela, mas ela já fez até a matrícula, gente. Acho que dificilmente. Tipo assim, ela não iria fazer a matrícula se não tivesse uma sala pra colocar o menino, entendeu? Tinha vaga sim. Não adianta falar pra mim que não tinha vaga. Tinha vaga sim, porque senão ela não ia fazer a matrícula dele, entendeu? Aí ela falou assim, mas não vai em nenhuma outra escola. E também não vai no Comune, não. Ou seja, não vai na prefeitura, Carol. Ou seja, cagaço, medo. Porque eu tinha até provas do que ela me falou, porque ela também me enviou um e-mail falando que não tinha vaga na escola pro menino. Gente, eu moro na rua da escola. Ela ia entrar em contato, né, aí nos próximos dias pra falar tudo certinho, entre 1 ou 2 dias, ela falou. Pra falar a sala, que não era pra eu ir no Comune, não era pra eu procurar outra escola, enquanto ela não entrasse em contato comigo. Pra falar se ela tinha conseguido alguma sala pra ele. Né? Porque, segundo ela tá lotada, ela ainda vai procurar uma sala pra ele. Mas, gente, ela já fez matrícula. Enfim, aí eu falei que tudo bem. Aí ela, nossa, tchau, arrivederci. Arrivederci até a próxima, até breve, né? Que mais? Buona giornata. Buona giornata é uma boa jornada, um bom dia. O que me deixa triste, porque se o filho também fosse um imigrante, ele ia ficar sem escola. Eu provavelmente ia ter que ir no Comune, brigar no Comune pra tentar conseguir uma escola pro meu filho. Provavelmente o meu filho ia estudar numa escola longe de casa, que eu talvez tivesse que levar ele de ônibus, sei lá. Né? Mas, graças a Deus, ele não é, mas é isso que aconteceria. E eu fico triste pelos imigrantes, porque eu passei por este momento aí de preconceito. Ficou claro, explícito, total de que eles estavam usando de preconceito contra mim. Mas eles foram obrigados, por mais que eles não gostem ou não quisessem, se redimir, porque meu marido é italiano, porque meu filho é italiano. Mas se não fosse o caso, como tem muitas pessoas, tem muitos imigrantes aqui que não é o caso, que vêm como refugiados e etc. Nesse caso, essas pessoas são tratadas da forma que eu fui e ficam sem conseguir resolver o que elas precisavam, ou quando resolvem é muito longe. Ou seja, a vida fica mais dura e mais sofrida, né? Adorei ver a cara deles de se ferrou. Amei, de verdade. É triste pra quem não tem opção.
Mas graças a Deus eu consegui resolver, deu tudo certo, né? Até o momento. Vou aguardar agora a ligação dela ou o e-mail dela, porque ela pegou meu número, tudo, mas a matrícula já está feita. Já assinei, pelo menos, já preenchi tudo, já tá com os documentos dele. E é isso. Acho que na próxima semana ele volta a estudar. É uma situação triste, chata, mas é isso, gente. Beijinho. Tchau.